Lucas 18, 35, vai dizer sobre o cego de Jericó. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, e disse-lhe Jesus: o Nazareno passava. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que ia passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu, seguia-o, glorificando a Deus em todo o povo. Vendo isso, dava louvores a Deus. Amém. Está entre nós a palavra, igreja, bastante conhecida. Você já deve ter ouvido esse texto muitas e muitas vezes. Mas a palavra, com a maneira que ela é pregada, o trabalho que ela faz nos nossos corações nem sempre é igual. Nós acreditamos que o Espírito Santo de Deus, ele tem as maneiras de trabalhar em nós. Ele tem um jeito e tem alguns motivos que ele vai de uma maneira e de outra, mas nós somos alcançados pela palavra. Aqui nós vemos um cego cheio de fé, que não abaixou a cabeça, um cego cheio de fé, que não olhou para quem pediu que ele ficasse calado, um cego cheio de fé, que continuou gritando e estava à beira de um caminho assentado, mendigando. Além de ser cego, por certo, naquela época, não é diferente de hoje, algumas dificuldades financeiras o assolava, mas ele estava no caminho correto, ele estava buscando em quem tinha para dar. O que me chama a atenção aqui, igreja, é esta obra de maravilha através da fé de alguém que talvez ninguém apostava. Talvez esse cego, quando alguém via além de um mendigo, eu posso perguntar a você assim, creio que tenho este privilégio de me dirigir palavras a você desta maneira. Você já deve ter encontrado muitos cegos, pessoas que estão mendigando nas praças, nas cidades, pessoas que estão dependentes de uma e de outra para ir e vir, pessoas que às vezes estão sentadas nas praças, em qualquer lugar das ruas e cidades, e estão sentadas, às vezes mal vestidos, mal cheirosos, com roupa suja, barbudo, cabeludo, todo sujo. Às vezes nós evitamos de chegar até perto. Fale a verdade. Às vezes tem pessoas que têm medo de pessoas desta maneira, porque o que nós olhamos, nós julgamos o livro pela capa. Às vezes eu posso, me permita pensar assim, essas pessoas que estavam lá, olhavam para ele, mas não com olhar de misericórdia, olhava para ele com olhar de abandono. Por certo diziam em seus corações: Jesus Cristo, um homem tão poderoso. Aqui nós estamos já quase na metade do ministério de Jesus, já tinha uma certa fama, um homem que tinha muito poder, um homem que uma multidão estava com ele, um homem que estava em todo lugar. Então agora esse povo dizia assim, nós vamos ver que tinha uma multidão que servia a ele. Esse povo dizia assim: mas você está sujo, está mal cheiroso, olha para a tua aparência, e você procurando um homem tão poderoso, você não consegue se achegar até ele. Mas a fé que estava no coração daquele cego fez com que ele não percebesse tanta disputa que tinha para chegar até Jesus, a dificuldade que ele teria para chegar até Jesus Cristo. Mas o que moveu ele foi aquela fé poderosa, e que esta mesma fé moveu Jesus Cristo de compaixão. Oh, aleluia! Essa
mesma fé que nos trouxe aqui, moveu o nosso coração, não de compaixão, mas moveu o nosso coração de graça, que fez nós aceitarmos Jesus Cristo como nosso único e fiel Salvador. Quando foi anunciado para nós o Evangelho da graça, quando foi anunciado para nós a graça de Deus, nós compreendemos que sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível nós continuarmos no caminho de Deus, sem fé é impossível nós continuarmos nas nossas lutas, esperando que Deus nos dará grandes vitórias. Sem fé, talvez você não teria chegado neste culto nesta noite, sem fé, talvez eu e você não teria passado por este dia que foi tão tribuloso, que foi tão triste para nós, foi tão difícil para que nós chegássemos até aqui, olhando para as nossas dificuldades, para os nossos desafios, para os desafetos, as coisas que nos atrapalham a viver, mas nós olhamos para a conversão, a fé salvística que está no coração de cada um de nós e que fez nós chegar aqui esta noite para viver o sobrenatural de Deus e ouvir a voz mansa de Deus através da tua santa poderosa palavra. O cego estava naquele lugar e sabia que no coração dele tinha um pouco de fé, porque o movimento da fé faz nós espelharmos na nossa atitude de ação, no nosso movimento de alcançar a fé, é a esperança. A fé é a prova daquilo que eu ainda não vejo, mas eu sei que vou alcançar, é a certeza. A fé faz nós ter firmeza nos nossos passos. A fé faz nós sermos perseverantes. Mas quando você está cansado e cansada, você sabe que você não está naquele momento bem. Você sabe que você não está preparada para aquilo, não está preparado para aquilo. Hoje um exemplo claro. Você sabia que ia ter um culto agora às 20 horas. E você sabia que alguém estaria pregando uma palavra. Então aquele restinho do azeite que está no teu vaso, está na tua botija, te fez chegar até aqui porque eu sei que algo eu vou ouvir de Jesus. Algo vai alimentar a minha fé. Igreja, o que está no meu coração é de dizer assim, quantas vezes você já ouviu esta palavra sendo pregada? Olha, não olha para a multidão, olha, não olha para a tua dificuldade, para o teu desafio, olhe para Jesus Cristo. Eu e você já olhamos para Jesus Cristo. Nós temos que olhar, é para a fé, é para a conversão, a fé que foi pregada lá no madeiro da cruz, que esse Jesus que eu e você servimos, ele é suficiente para a nossa vida, ele é o bom pastor e nada nos faltará. Aquilo que me oprime não pode arrancar a fé que está no meu coração, porque é de fato uma conversão. Aquilo que atrapalha e que incomoda a minha vida e que faz os meus ossos doerem, que faz eu viver preocupado, preocupada, não pode ser maior que a minha fé espiritual, não pode ser maior que a minha conversão, porque nada disso é maior que o nosso Deus, nada disso é maior do que o nosso Pai. Igreja, talvez você chegou aqui hoje precisando que a tua fé seja alimentada. Se esse Jesus Cristo fez com que chamasse esse filho, oh aleluia, que chamasse e dizia, olha, parando, mandou que trouxesse, chegando perto dele e dizendo, o que queres que te faça? Então eu posso ver que Jesus Cristo era um homem amável. Então nós podemos ver que Jesus Cristo se preocupou com aquela situação. Ali foi declaradamente, explicitamente, que ele não estava olhando do jeito que ele estava, não estava olhando para a situação que ele vestia, não estava olhando o tamanho do teu cabelo, não estava olhando o tamanho da sua barba, não estava olhando a posição que ele estava, não estava olhando para o tanto que ele gritava, mas olhou para a fé que estava no coração dele. É isso que Deus quer saber de nós. O Senhor Jesus está no nosso coração, igreja. A fé continua viva dentro das nossas almas, igreja. Como está a tua fé esta noite? E falando nisso, como está a tua conversão? A nossa conversão em Jesus Cristo, como está? Ou nós estamos, de fato, vestidos de uma pobreza espiritual, tanto material quanto espiritual?
Ou será que essa mendigância também está na minha base espiritual, igreja? A palavra é sim, o cego de Jericó existiu, este milagre existiu, para que nós olhássemos para dentro de nós e visse como está a nossa fé espiritual, o nosso momento espiritual, se nós estamos vestidos de servos e servas de Deus, ou estamos como mendigos espiritual, sem fé, precisando que Jesus Cristo converta os nossos corações, ou eu preciso examinar as Escrituras e saber de que Jesus é capaz? Então a palavra de Deus, ela veio para entrar nos nossos corações e dizer para nós, sim, não importa a multidão dos meus problemas, claro, isso deveria ser básico para o cristão. Não importa a multidão das minhas dificuldades, não importa a multidão do desafio da minha vida, o que importa é o tamanho da minha fé que está no meu coração. Assim foi com Pedro, homem de pequena fé, homem de pouca fé. Outros, nunca vi tanta fé, nem mesmo em Israel, o centurião. Por que isso, igreja? Uma pessoa que não era convertida, mas acreditava. Uma pessoa que não vivia com Jesus, mas amava-o. Uma pessoa que não tinha visto, só ouvido falar das maravilhas, mas mesmo assim já sabia o que era a conversão e o que eram os milagres de Jesus. Cadê a igreja primitiva que se doava? Cadê a igreja primitiva que através da tua luta e o teu sofrimento, como Paulo disse, eu consigo ver, oh aleluia, Jesus Cristo em todos os momentos da minha vida? A igreja precisa entender, eu e você, que nós não estamos aqui adorando pelo que ele faz, mas pelo que ele é, pelo que ele já foi no passado, por todas estas maravilhas que deixou o exemplo de fé para nós. A Bíblia não diz quem converteu o cego. Não, ele converteu porque ouvia falar de Jesus. E ao ouvir de falar de Jesus, a fé dele foi suficiente para agora trocar no coração de Jesus e converter aquela multidão, porque a mesma que dizia, olha, ele não vai te ouvir, não adianta você gritar, porque você está mal cheiroso, porque você está mal vestido, porque você não está como uma pessoa normal, você ainda é cego, mendiga, está mal cheiroso, barbudo, cabeludo, com roupas velhas, sentado à beira do caminho mendigando. Agora Jesus Cristo chama, e esta fé que estava no cego consegue converter os corações da multidão, que dizem agora, olha, Jesus Cristo está chamando, pode ter ir para lá que você vai receber uma benção. Então a fé que estava nele converteu o coração da multidão. Num outro evangelho, se eu não me engano, em Marcos vai dizer que agora o cego, a primeira coisa que ele faz, ele se desfaz daquela capa que à noite servia de cobertor e de dia servia de provisão. De dia ele jogava no chão e o povo doava, e à noite era proteção, porque ele viu que agora com essa fé que entrou no coração dele através da salvação que foi anunciada a ele se convertendo, então ele não precisa desta capa. O primeiro movimento dele é jogar essa capa fora e vai ter com Jesus Cristo, e nós somos diferentes. Nós amamos a Jesus, sabemos do que ele é capaz, nós sabemos do que Deus pode fazer para a nossa vida, nós sabemos do que ele pode fazer para a nossa casa, nós sabemos dos milagres, e mesmo assim continuamos com a mesma capa da incredulidade, mesmo assim nós continuamos com a mesma capa da desconfiança, mesmo assim nós continuamos com a mesma capa, oh aleluia, da falta de fé, da falta de coragem, e do temor e do medo das coisas que não vai dar certo. Nós continuamos na mesma situação. A igreja precisa ser despertada. Eu preciso ser despertado como igreja. Anunciar boas obras, porque eu faço isso, eu faço aquilo, para que Jesus possa me ver. Não! Mas que todos possam ver Jesus Cristo em mim, para que todos possam ver Jesus Cristo na igreja. Nós precisamos de fato parar de mendigar a fé, mas viver Jesus Cristo com o nosso coração cheio de Deus, que as promessas de Deus se cumpririam na minha vida, através da fé, da medida da fé que está nos nossos corações, através das nossas conversões, igreja. A conversão do cego se deu na maior hora, em mais um momento de intimidade que ele nem esperava. Talvez, a Bíblia não diz, mas quantas vezes ele andou atrás de Jesus
porque diz aqui que ele ouviu falar de Jesus, não foi uma nem duas vezes. Mas agora ele se dedicou em ir atrás de Jesus. Ele se dedicou em buscar Jesus. Oh, glória a Deus! Ele se dedicou em ouvir o que Jesus tinha para ele e alcançou uma grande vitória. Então, esta noite, se você está disposta, se eu estou disposto, se você está disposto como igreja em ouvir o que Jesus tem para mim e para você, então a nossa fé será acrescida. Então nós seremos cheios de fé e aquilo que é impossível para mim hoje se tornará possível amanhã, mas não porque Ele é para mim, mas o que Ele pode fazer, não, mas o que Ele significa para a minha vida, e o que Ele faz, glória a Deus, será como prêmio, como uma recompensa, não, como um direito, não como uma coisa que eu oprimi, que eu cobrei de Deus, não, mas por misericórdia, assim foi com o cego. Esta palavra já vai encerrar. Se você chegou esta noite aqui como eu, precisando de ouvir uma palavra de fé, que nós possamos nos atentar com o que Jesus Cristo está pregando aqui para nós através deste milagre. Não olhar para a minha dificuldade é um dever como cristão. Não olhar para o tamanho da multidão que me persegue é um dever como cristão. Então eu devo olhar para quê, irmão André? Para as obras maravilhosas que Jesus Cristo faz, opera e continuará fazendo. E aquilo que eu não espero, Ele tem poder no céu e na terra de mudar. Mas a fé que está no meu coração, ela não deve ser acrescida por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Aquilo que Ele significa para a minha vida e a sua, aquilo que Ele já fez por nós. Se Ele não tivesse aberto os braços do madeiro da cruz e espancado até a morte, esmagado a tua carne, nós não estaria hoje neste momento ouvindo a voz de Deus para esta noite que nos diz: ei, nós precisamos de conversão, nós precisamos aceitar Jesus todo dia, nós precisamos ser amigo de Deus para todos os momentos da nossa vida, para que obras maiores do que esta aconteçam na minha vida e na sua. Vamos nos dedicar, igreja, a viver Jesus Cristo a cada instante. Vamos nos dedicar, igreja, a enfrentar multidões para chegar até Jesus Cristo. Oh, glória! Vamos enfrentar, igreja, todos os desafios que a vida, o diabo nos oferece, mas eu quero estar perto de Jesus. Se você está aqui com vontade de estar perto de Jesus, oh, aleluia, porque só assim a sua vida está protegida do diabo. Então que eu e você possamos ficar perto de Jesus e não olhar para a dificuldade que nós enfrentamos, para o desafio que oferece. Eu não tenho condição de ir à igreja hoje porque eu estou com pouco gasolina, eu empresto, eu vou a pé, eu peço, eu vou, dou um jeito de ir, mas eu vou à casa de Deus. Hoje eu não tenho condição, Deus pode mudar a minha vida, eu quero estar perto de Jesus, eu quero estar perto de Jesus. Se você quer estar perto de Jesus, irmã, se você quer estar perto de Jesus, irmão, não olhe para a multidão que te oprime, mas olha para Jesus que tem poder em mudar a tua vida. Esteja perto dele de manhã, de tarde, de noite. O que ele tem para a minha vida, a sua, é muito maior do que nós imaginamos. Que você possa receber esta palavra e que sua fé possa ser acrescida o suficiente para não ver a tua casa cair, a tua casa desabar, a tua família quebrar, o teu negócio falir. Que você possa ter fé suficiente de olhar que hoje não tem vida, mas amanhã terá vida com abundância, porque aonde Jesus chega há milagre e vida com abundância. Esta é a palavra para esta noite, que nós possamos se espelhar nesta fé que foi suficiente e autocapaz de vencer o desafio que tinha sobre ele e os obstáculos, jogando a capa fora e querendo viver Jesus Cristo de fato. Esta é a palavra para esta noite, que você possa abraçar nesta fé, que você possa abraçar neste testemunho de hoje e dizer: Pai, eu estou como cego aqui, tão pequeno, oprimido, provado, angustiado, sofrendo com tantas angústias da minha vida. Eu sei que eu sou tão pequena e tão pequeno, mas a tua mão agirá sobre o meu favor. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.